Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês o segundo capítulo desta obra que estou lendo. Caso queiram o texto na íntegra, vejam o link na descrição. Capítulo 2. A varredura da sua íris e nervos determinou que você ainda é um usuário não registrado. Você gostaria de criar uma nova conta? Sim ou não? Quando Leon conectou-se à Estrada Real, o primeiro som que ouviu foi o de uma voz feminina. Ele olhou ao redor em busca de quem havia falado, mas não havia ninguém. Ele logo percebeu que estava no processo de ativação de uma nova conta. Sim, respondeu rapidamente. Selecione o nome do seu persona. Ved, digitou sem hesitar. Ved, uma erva daninha, a planta mais insignificante entre todas. Para Leon, não havia nome mais adequado. Selecione seu gênero entre o masculino, feminino ou neutro. Masculino. Estrada Real possui 49 raças. Você pode selecionar sua raça dentre as 29 primárias. Humano. Você pode alterar sua aparência. Do jeito que eu sou, respondeu rapidamente, sem paciência para customizações. Sua conta foi ativada. Seus atributos e classes serão determinados enquanto você estiver jogando Estrada Real. Passar, exclamou, impaciente. Selecione a cidade e o reino onde você deseja começar. Cidade Serabold, Reino Rosenheim. Bem-vindo à Estrada Real. Passar. Leo estava com pressa. O custo mensal do jogo, 300.000 won, era uma despesa grande demais para ele perder tempo em tutoriais ou configurações. Seu plano era simples, entrar rapidamente no jogo, sem distrações, e seguir seu caminho. Não podia perder nem um segundo. Quando Ved, o nome que Leon escolhera para seu avatar, apareceu na cidadela Serabold, foi recebido por um turbilhão de estímulos visuais e sonoros. A quantidade de personagens, tanto jogadores quanto NPCs, era tão impressionante que ele se sentiu como se estivesse no centro movimentado de Seul. Isto é inacreditável, exclamou, ainda atordoado. A cena ao seu redor era surpreendentemente realista, o som de pessoas conversando e barganhando, a sensação do chão sólido sob seus pés, e o fluxo incessante de jogadores e NPCs passando por ele. Era como se tivesse sido transportado para uma nova dimensão. Olhe para ele. É um novato, com certeza, disse um jogador que passava. Até parece que ele nunca jogou um jogo de realidade virtual antes, comentou o outro. Essas observações o trouxeram de volta à realidade. Ele estava em Estrada Real, o mundo de realidade virtual que seria sua nova fonte de renda. Vez sabia que não poderia se dar ao luxo de perder tempo com distrações. Sua preparação para o jogo havia sido extensa, mas nada poderia tê-lo preparado completamente para a experiência de estar ali. Aos poucos, ele começou a perceber as diferenças sutis entre o mundo virtual e o real, as vestes medievais dos personagens ao seu redor, as armaduras e espadas brilhando ao sol. Perto de onde estava, ele notou um quadro de avisos que exibia mapas e informações sobre o Reino Rosenheim, além de orientações básicas sobre a interface do jogo. Era um ponto de partida comum para muitos novatos. No entanto, Ved não estava ali para perder tempo. É a hora que eu começo, murmurou para si mesmo. Decidido, Ved começou a se exercitar ali mesmo, no meio da rua movimentada. Ele fez agachamentos, chutes altos, girou a cintura, flexionou os dedos das mãos e pés. Sua ideia era simples, testar a resposta do corpo no mundo virtual e se acostumar com os movimentos. Mas o que diabos ele está fazendo? Perguntou um jogador que passava. Parece que ele está se ajustando ao jogo. Deve estar desconfortável com a realidade virtual. Sim, mas por que fazer isso no meio de uma rua lotada? Apesar dos comentários e olhares curiosos, Ved manteve o foco. No entanto, o constrangimento começou a dominá-lo. Sentindo-se exposto, ele decidiu se afastar dali rapidamente. Sabia que suas ações tinham chamado a atenção demais e não queria mais ser o centro das piadas. Droga, murmurou, enquanto procurava outro lugar. Como um recém-chegado, ele estava preso à cidade por uma semana no tempo real, o equivalente a 4 semanas dentro do jogo, devido à diferença de tempo entre o mundo real e o virtual.
Muitos novatos usavam esse período inicial para cumprir missões simples ou aprender habilidades de artesanato, como alfaiataria, ferraria ou culinária. Essas habilidades eram relativamente fáceis de adquirir e garantiam algum dinheiro inicial. No entanto, Wade tinha um plano diferente. Ele não se interessava por missões fáceis ou habilidades básicas. Seu destino imediato era o centro de treinamento. O centro de treinamento era um local onde qualquer jogador podia praticar suas habilidades, mas poucos novatos iam para lá logo após criar seus personagens. A maioria preferia explorar a cidade ou se aventurar em missões iniciais. O treinamento no centro era considerado ineficaz a longo prazo, e poucos se dedicavam a ele nos primeiros momentos de jogo. Quando Wade passou pela entrada do centro de treinamento, o instrutor o saudou com entusiasmo. Jovem aventureiro, presumo que você tenha chegado ao continente de Versalhes recentemente. Sim, senhor, respondeu Wade, ainda irritado com as piadas que haviam feito dele mais cedo. Você descobrirá que o treinamento com espadas é essencial para enfrentar monstros. Precisa da minha orientação? Pegue uma espada de madeira e escolha qualquer espantalho. Pode atacá-lo como desejar. Muito obrigado, senhor. Isso é o suficiente. Não preciso de mais conselhos. Boa sorte. Wade pegou a espada de madeira e caminhou até um espantalho no canto mais distante. Sem hesitar, começou a atacá-lo repetidamente. Suas mãos se acostumavam gradualmente ao peso da espada, e ele continuava a golpear, 1, 2, 3 vezes. Enquanto muitos jogadores preferiam cumprir missões, Wade optou por treinar exaustivamente. Em Estrada Real, durante as primeiras semanas de jogo, os personagens tinham restrições, não podiam sair da cidade ou caçar monstros nos campos. Muitos preferiam aproveitar esse tempo para acumular pontos de contribuição em missões ou fazer contatos no jogo. Wade, porém, estava decidido a seguir seu próprio caminho. Ele golpeava o espantalho incessantemente, sem descanso. Havia cerca de 1000 espantalhos no centro de treinamento, e ele escolheu um no canto mais remoto para não ser incomodado. À medida que o tempo passava, os outros jogadores no centro começaram a notar Wade. Esse cara é realmente focado. Ninguém treinaria assim por tanto tempo. Ele é assustadoramente dedicado. Wade estava encharcado de suor, sua roupa inicial completamente colada ao corpo. Mesmo assim, ele não parava. Continuava golpeando o espantalho, sem pausa. Ting! Uma notificação soou em sua mente. Sua força subiu em 1 ponto. Após 6 horas de treinamento intenso, ele finalmente recebeu a primeira recompensa. Com as mãos doloridas, sentiu os músculos fortalecidos pela prática contínua. Mesmo assim, não parou. Wade estava determinado a usar cada segundo no jogo da maneira mais eficiente possível. Abrir janela de estatísticas, murmurou, sem interromper o treino. A janela de estatísticas se abriu diante de seus olhos. Nome do personagem, Wade, alinhamento, neutro, nível, 1, título, nenhum, profissão, nenhuma, fama, 0, atributos, vida, 100, mana, 100, força, 11, agilidade, 10, vitalidade, 10, sabedoria, 10, inteligência, 10, liderança, 5, sorte, 5. Seu personagem ainda era fraco, mas ele estava apenas começando. 5 horas após recomeçar seu treinamento incessante, Wade ouviu o som familiar de progresso. Ting! Vitalidade subiu em 1 ponto. Agilidade subiu em 1 ponto. Esses dois atributos subiram quase simultaneamente. Wade soltou um leve suspiro de surpresa e satisfação. Uau! Após longas horas de esforço, ele finalmente colocou a espada de madeira de lado, fazendo uma pequena pausa. Ele estava há quase 8 horas sem parar, batendo no espantalho sem comer, beber ou descansar. Seu corpo começava a sentir o peso da exaustão física. A sede ardia em sua garganta, e a fome latejava em seu estômago vazio. Abrir inventário. Com o comando, imagens semi-transparentes flutuaram diante de seus olhos, mostrando os poucos pertences que possuía no jogo. Dentro de seu inventário, havia apenas um cantil de água e 10 pedaços de pão de cevada. Nada mais. Essa era toda a sua provisão.
Em estrada real, era preciso conquistar tudo o que se desejava. A maioria dos usuários fazia dinheiro cumprindo missões simples nas primeiras semanas, mas Wade não tinha tempo a perder com essas tarefas triviais. Ele sabia que cada minuto era crucial. Wade retirou um pedaço de pão e o cantil, mordendo o pão rapidamente. Embora o gosto fosse simples e pouco saboroso, ele preenchia o estômago e aumentava sua satisfação no jogo. Suponho que eu precise comer a cada 5 horas. Talvez mais se eu intensificar o treino, mas não preciso manter a satisfação no máximo. Apenas o suficiente para não morrer de fome. Sem perder tempo, Wade terminou sua refeição rapidamente, bebeu um gole d'água e pegou a espada de madeira de volta. Em sua mente, não havia motivo para prolongar o descanso. Cada segundo era uma oportunidade de ficar mais forte. Lá vai ele de novo. Ele é louco. Esse cara tem algum problema com o espantalho. Tenho certeza de que ele só vai parar quando quebrar o espantalho em pedaços. Aqueles que o observavam começaram a fazer comentários, descrentes do comportamento incomum de Wade. O espantalho, parado e inerte, parecia tremer sob o impacto constante da espada de madeira de Wade. Por que diabos ele está batendo no espantalho desse jeito? Questionou alguém entre os espectadores. Isso não vai levá-lo a lugar nenhum. Se ele quer melhorar suas habilidades, seria muito mais eficaz treinar com monstros reais fora da cidade. Ele nem está usando uma habilidade. Parece que está apenas espancando o espantalho por instinto. Nesse momento, um cavaleiro de armadura brilhante chamado Pluto interveio. Ele parecia entender o que Wade estava tentando fazer. Provavelmente, ele está tentando aumentar seus atributos. Você pode aumentar seus atributos batendo em um espantalho? Perguntou um ranger de pele escura, surpreso. Sim, Pluto respondeu. Mas então por que você mesmo não continua batendo no espantalho, em vez de subir de nível normalmente? Indagou o ranger. Pluto sorriu levemente. Ele sabia que muitos jogadores subestimavam a importância desse tipo de treinamento. O cavaleiro havia aprendido informações valiosas ao longo de seu tempo no jogo, e sabia que as ações de Wade não eram tão irracionais quanto pareciam. Funciona, mas é muito demorado, explicou Pluto. Você pode ganhar 1 ou 2 pontos de atributo, mas a maioria dos jogadores acha que isso não vale o esforço. Quando você sobe de nível, ganha 5 pontos de atributo, então bater em um espantalho por horas parece perda de tempo. Uma feiticeira, observando a conversa, sacudiu a cabeça em desaprovação. Então por que ele está fazendo isso? Ela perguntou. Porque isso tem um benefício a longo prazo, respondeu Pluto. No início, quando você ainda está preso à cidade e não pode sair para caçar monstros, treinar desse jeito melhora seus atributos básicos, e isso facilita muito quando você finalmente sai para enfrentar monstros mais fortes. Pluto continuou, mas poucos têm a paciência para isso. Passar dias batendo em espantalhos é exaustivo e chato. A maioria desiste. Todos os olhares se voltaram novamente para Wade, que permanecia focado, golpe após golpe, no espantalho. Sua determinação era evidente, mesmo com a crescente dor física. Trabalho duro faz meu personagem ficar mais forte, pensou Wade enquanto golpeava o espantalho com força renovada. Para Wade, o verdadeiro prazer do jogo não estava nas missões simples ou em exibir itens raros. Ele via no esforço repetitivo e constante a chave para seu sucesso. Essa mentalidade estava profundamente enraizada nele, vinda de uma vida difícil fora do jogo. O instrutor, que observava Wade desde o início, continuava a encará-lo com olhos de aprovação silenciosa. Poucos novatos demonstravam tanta perseverança. 3 semanas no tempo do jogo se passaram. Wade conectava-se todos os dias, mergulhando em estrada real quase como um vício. Ele jogava por 18 horas diárias, mal parando para descansar. Graças à sua resistência física desenvolvida na vida real, ele se permitia apenas 4 horas de sono por dia. Quando Wade olhou para trás, recordando essas 3 semanas, sentiu uma pontada de exaustão mental. As longas horas batendo no espantalho, sem qualquer variação, o haviam desgastado profundamente. A repetição incessante o fazia sentir que estava à beira do colapso. Porém,
Apesar da fadiga, as mensagens de progresso continuavam aparecendo em sua frente, incentivando-o a seguir adiante. Ting. Força subiu em 1 ponto. Agilidade subiu em 1 ponto. Novo atributo: Espírito de luta. Espírito de luta lhe permitiria invocar força sobre-humana temporária ou até intimidar monstros mais fracos. Outro novo atributo, Perseverança, também surgiu, reduzindo o consumo de estamina. Além disso, sua habilidade de maestria com espada subiu para o nível iniciante 3, aumentando sua força e velocidade de ataque. Cada progresso dava a Vade um senso de realização, mas o que o frustrava era que seus objetivos ainda pareciam distantes. Em 3 semanas, seus atributos haviam subido lentamente, 28 pontos em força, 25 em agilidade e 22 em vitalidade. A não ser que eu acelere meu ritmo, ainda estarei batendo nesses espantalhos quando a restrição acabar. Preciso terminar isso antes de sair da cidade. Seus olhos brilharam com determinação renovada, mas, nesse momento, seu estômago roncou, lembrando de que seu estoque de pão estava acabando. Vade estava em uma situação difícil. Seu estômago roncava, e a falta de comida era uma preocupação constante. Embora ele pudesse facilmente encher seu cantil de água em qualquer fonte próxima, o pão era uma questão diferente. Para isso, ele precisaria de dinheiro, algo que ele estava quase esgotando. Enquanto refletia sobre essa dificuldade, um cheiro delicioso invadiu suas narinas. Ele parou de brandir a espada por um momento e seguiu o aroma. Ao olhar em direção ao instrutor, viu que ele havia tirado sua marmita para o almoço. Com um sorriso esperto, Vade decidiu agir. Honrado instrutor. Vade disse, aproximando-se com sua melhor expressão de falsa humildade. O instrutor olhou para ele com um sorriso amigável. Olhem quem está aqui, ninguém menos que Vade Nin. O que te traz aqui, meu jovem? Não seria solitário almoçar sozinho, senhor? Vim para fazer-lhe companhia, Vade respondeu educadamente, escondendo sua verdadeira intenção por trás de palavras educadas. Seu estômago roncou alto, denunciando sua fome, mas o instrutor, percebendo a situação, apenas sorriu. Vou entender isso como um sinal de que você está com fome. Sente-se, rapaz. Trouxe comida suficiente para alimentar nós dois. Vade rapidamente aceitou a oferta. Muito obrigado, senhor. Deixe de modéstia. É uma honra para mim dividir uma refeição com alguém que está destinado a se tornar um grande aventureiro. Um dia, sua reputação ressoará além das muralhas da cidadela Serabold. Quando isso acontecer, lembre-se de mim. Vade, mantendo sua atuação impecável, respondeu com entusiasmo. Sim, senhor, certamente irei me lembrar. Enquanto se deliciava com a comida do instrutor, Vade refletia sobre como era fácil conseguir algo com um pouco de bajulação. Afinal, ele não estava enganando uma pessoa real, mas sim um NPC com inteligência artificial. Em sua mente, isso não tinha grandes consequências morais. Além de aumentar seus atributos ao longo das 3 semanas de treinamento exaustivo no espantalho, Vade também conseguiu aumentar sua afinidade com o instrutor. O almoço compartilhado só serviu para fortalecer ainda mais essa relação. Enquanto devorava sua refeição, o instrutor quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. A propósito, Vade Nin, o que você pensa sobre a habilidade em esculpir? A pergunta pegou Vade de surpresa. Esculpir? Por que alguém mencionaria algo tão inútil? Vade parou de mastigar por um momento e olhou para o instrutor, tentando entender o motivo daquela questão. O que você quer dizer com a habilidade em esculpir? Ele perguntou de volta, confuso. Eu estou meramente curioso sobre sua opinião. O que você pensa sobre a habilidade de esculpir? O instrutor insistiu. Vade, sempre rápido em pensar, acelerou seus pensamentos. Até aquele momento, ele via o instrutor como um homem simples, alguém que acreditava no valor absoluto da espada e do trabalho duro. Agora, ele se via em uma situação inusitada. Depois de uma breve pausa, ele respondeu com firmeza. Honrado instrutor. Sou um homem da espada. Como posso eu, um guerreiro dedicado, considerar uma habilidade tão baixa quanto a de esculpir? Estou desapontado que o senhor tenha me perguntado isso. Em vez de ficar ofendido,
O instrutor pareceu se divertir com a resposta. Ele bateu palmas de forma entusiasmada. Eu sabia que você diria isso. Wade continuou, aproveitando o entusiasmo do instrutor. Esculpir é um erro da criação. Não merece nossa atenção. Como alguém que segue o caminho da espada poderia sequer pensar nisso? O instrutor riu, claramente encantado com as palavras de Wade. Nesse momento, Wade sentiu que sua amizade com o instrutor havia atingido um novo patamar. A melhor maneira de conquistar simpatia, pensou Wade, era se juntar à pessoa para criticar algo ou alguém. Funcionava todas as vezes. No entanto, o instrutor não largou o assunto. Coçando a cabeça, ele continuou. Há um rumor, Vednin, de que um homem desconhecido dominou a habilidade de esculpir e chegou a esculpir a luz do luar. Wade, sem perder o ritmo, respondeu com uma risada. Duvido disso, senhor. Rumores sempre distorcem a verdade. Talvez fosse apenas uma pedra em forma de lua. O instrutor balançou a cabeça. Você pode ter razão. Mas quem me contou foi meu antecessor, Melium, que agora é um cavaleiro real. Isso me deixa intrigado. Esculpir, na verdade, era visto como uma habilidade insignificante, uma atividade frívola de moldar madeira para criar enfeites. Havia rumores de que, ao atingir um nível elevado em artesanato, seria possível fabricar projéteis de metal, mas ninguém considerava isso uma habilidade útil. Ainda assim, o instrutor persistiu. Vedmin, gostaria de pedir que investigasse esse rumor para mim. Você é a única pessoa em quem confio para essa tarefa. Descubra se há alguma verdade por trás da história de esculpir o luar. De repente, uma janela de notificação apareceu diante dos olhos de Wade. Ting! Boatos de que um misterioso escultor visitou o Palácio Real. Um boato de que um homem dominou a arte escultural e esculpiu o luar tem predominado entre a corte real do reino Rosenhen por um longo tempo. Investigue o boato para determinar se ele é verdadeiro ou não. Dificuldade e restrições da missão. Amizade estreita com o instrutor. Missão reservada para aqueles que não adquiriram o domínio escultural. Ser reconhecido como alguém confiável pelo instrutor. Wade sorriu. Ele havia conseguido uma missão rara, algo que outros jogadores jamais teriam acesso. Com todas as exigências complicadas para desbloqueá-la, amizade com o instrutor, dedicação ao treinamento nos espantalhos, Wade sabia que estava diante de uma oportunidade única. Eu aceito a missão, instrutor. Embora eu ache tudo isso uma bobagem, descobrirei a verdade sobre esculpir o luar. Ting! Você aceitou a missão. O instrutor, agradecido, entregou a Wade 2 moedas de prata. Aqui está um adiantamento. Comece sua investigação pela loja de esculturas. Wade segurou as moedas, calculando mentalmente. Cada pão custava 3 moedas de cobre, e uma moeda de prata equivalia a 100 moedas de cobre. Com as 2 moedas de prata, ele poderia comprar 66 pedaços de pão. Um alívio imediato para seu estômago faminto. Ótimo! Não terei que me preocupar com comida por um tempo. Wade sabia que, ao concluir a missão, poderia esperar ainda mais recompensas. Afinal, anos de experiência lidando com a fome lhe ensinaram a evitar a desnutrição a qualquer custo.